Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Certo como ar que eu respiro. Certo como a manhã que se levanta. Oh, Pai. Tão certo como eu te falo. Aleluia. Glória a Deus. Fica à vontade. Aleluia. Misericórdia, o ministério todo cheio de. Meu Deus, sabe? Glória a Deus. Irmão, calma que eu devo começar. Bom demais! Glória a Deus! Irmão, você consegue aí? Abra sua Bíblia no livro de Yoshua, Josué. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Glória. Deus. Aleluia. Presença é essa. Entre no quarto, feche a porta. Chegou de falar com Deus. E dobre de joelhos e sinta a presença. Oh, glória. Eita, tá tomando esse Glória a lugar. Quem Deus. sente aí? Sinta a glória de Deus. Quem sente a presença de Deus aí? Oh, glória. Meu Deus! Que Aleluia. presença é essa, Deus? Creio. Josué capítulo 1. Amém? Aleluia. Todos acharam? Amém? Amém. Vamos ver o que está escrito. Logo após a morte de Moisés, servo do Eterno, falou o Senhor a Yoshua, filho de Nun, a Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te através deste Jordão, tu e este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas e até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar. Tão somente se te faz firme e corajoso, para teres um zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas, e alcançará bom êxito. Ora, não te ordenei? Ser forte e corajoso, e não temas, e não te apavores, porque Yud-Heh-Vav-Heh, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes, que andares. Para o Hashem, nas palavras, Para o Hashem. avino o Pai Celestial, Rei do Universo, e coloco na tua presença como uma ferramenta que será usada e tocada pelas tuas mãos para entoar o mais doce som aos ouvidos dos nossos irmãos, e que cada, Senhor, palavra saída desse altar seja do Senhor, para empoderar, libertar, curar, transformar as nossas expectativas, as nossas esperanças em ações, para que essas ações tornem aquilo que nós queremos como resultado, que ser mais do que vencedor em todas as coisas. Eu peço ao Senhor a tua bênção, a tua brahá, e eu te agradeço, Bechei Yeshua Hamashi, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmão, vai ser um pouco difícil pegar aqui no trampo aqui, porque ainda a carne está tremendo, mas eu vou tentar ser bem específico naquilo que o Eterno colocou dentro de mim. Faz algumas semanas que eu quero ministrar essa palavra,
E no sábado passado eu até falei que eu tinha uma palavra poderosa sendo essa palavra, mas eu tive um problema na família, e para aqueles que são mais próximos de mim sabem o que é, e eu tive que resolver esse problema, né? Todo mundo sabe aí que na minha casa tem problema, na minha casa não, mas parentesco meu tem um problema muito sério de depressão, e quando ali bate a nave, que a gente fala, né? A cabeça buga, a gente tem que estar dando um auxílio. Eu fui dar um auxílio para a família, e acabei não estando aqui no sábado à noite. E o Eterno ficou, sabe, ardendo essa palavra dentro de mim, e essa palavra tem tudo a ver com o término da porção que nós estudamos na manhã. Nós estudamos a Paraxá, na verdade é Paraxiot, que são duas, né? Matot e Macei. Quem estava aqui de manhã? Glória a Deus. Nós vimos a primeira parte, que é Matot. Quem lembra o que é Matot? Tribos. Então nós falamos das tribos de Israel. E nós falamos do quê? No tocante ao zelo pela palavra que você tem que ter. Você tem que honrar o termo que a gente usa, as calças que vestem. Isso, você tem que honrar a tua palavra. Se você falou, eu faço, você vai lá e faz. Se você fez um acordo, você cumpre. Ainda que você esteja perdendo, mas honrando as suas palavras. Amém? Então nós tratamos muito dessa parte de voltar ao Senhor. Devo fazer votos? Não devo fazer juramento? Devo fazer promessa? O juramento, ele pode ser uma cilada para te fazer pecar. Porque tem pessoas que acham que estão preparados para fazer voto ao Senhor. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer um voto de ficar 30 dias de jejum. Deus pediu isso para você? Não de que isso está escrito nas Escrituras, não está. Mas você decidiu fazer esse voto com o Eterno. Para quê? O voto serve para duas finalidades: ou te elevar espiritualmente, ou trazer a provisão de Deus, uma intervenção divina para um milagre. Vou dar um exemplo de Ana. Ana era assolada porque não podia ter filho, então ela entra no templo e ela faz um voto com o Senhor, que o Senhor concedesse o filho a ela consagraria o menino a Deus. Então ela engravida do profeta Samuel. Todo mundo conhece essa história? Ela faz um voto. Esse é um voto pedido para Deus, uma intervenção. E ela honra o compromisso de entregar o filho a Deus. Ela tem um filho e com 3 anos de idade esse menino cresce no templo, aprendendo já a ser um sacerdote e um profeta. E ela honra o compromisso. Muitos de nós falaria assim para Deus: Senhor, se o Senhor me dá um filho, eu vou criar ele nos teus preceitos, na tua lei, eu vou ensinar ele os mandamentos. Aí você tem um filho e você nunca parou para ler a Bíblia com o seu filho. Então você não honra os votos que você faz. Às vezes nós falamos de emoção, nós conversamos com Deus no nosso emocional, e no nosso racional as coisas são muito mais difíceis para pôr em prática. Então nós temos que tomar cuidado com as palavras que saem da minha boca. Se você assumir um compromisso, trate de honrar o compromisso. Vou dar um exemplo de mim. Eu assumi um compromisso de pastorear a igreja, independente se as ovelhas vêm comigo ou não, se há rebelião, se há divisão de ministério, eu decidi ser pastor de ovelhas. Eu aceitei o chamado de Deus. Então nesse compromisso eu não posso olhar para trás e retroceder. É o meu compromisso. Muitos de nós assumimos compromissos que não honramos. Então nessa manhã a porção das tribos era para tratar da palavra. Você honrar a palavra que você falou, você honrar os compromissos que você fez. E isso é questão de trazer a glória, um bom testemunho para Deus. Por quê? Lá na frente, 2 tribos, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, teriam o quê? Honrar o compromisso com a palavra. Por quê? Eles não queriam ficar em Canaã. Eles não queriam. Eles queriam ficar ao leste de Canaã. Canaã é a cidade de Jerusalém. E eles não queriam atravessar o Jordão para habitar em Jerusalém. Os Rubenitas e os Gaditas, 2 tribos das 12. E aí eles vão fazer um acordo com Moisés, ali no livro de Bamidbar, Números, capítulo 32. E o acordo que ele faz com Moisés é o seguinte: Moisés, nós não queremos a terra de Canaã, tem 12 tribos, é muita gente, nós queremos a nossa tribo de Rubenitas e os Gaditas, queremos ficar no leste do Jordão. Mas Moisés falou assim: não é bom vocês fazerem isso,
Porque o povo está vindo tudo junto, numa só jornada. Chega no final, na hora de conquistar, vai se dividir. Isso daí o povo vai perder batalhas. Reino dividido é reino assolado. Então nós já aprendemos que não podemos dividir. Se nós nos dividirmos, nós vamos ser assolados. Se nós nos unificarmos em prol de um objetivo só, nós alcançaremos êxito. E aí Moisés fala com eles o seguinte: ó, vamos fazer um acordo. Vocês não podem ficar desse lado sem guerrear. Primeira coisa que vocês têm que fazer é vocês atravessar o Jordão, lutarem junto com o seu povo, tomarem posse da terra, alcançarem a vitória. Aí sim, depois de alcançar a vitória, eu deixo vocês ficarem ao leste do Jordão e divido para as outras 10 tribos a terra de Canaã. E assim foi feito. Os Rubenitas e os Gaditas honraram o compromisso que fizeram com Moisés, o acordo. Eles foram para a peleja lutar, lutaram, tomaram posse da terra e depois deram para os irmãos e voltaram para a parte que eles queriam. Eu já aprendo que nós devemos lutar também em prol das coisas dos nossos irmãos. Nós temos que nos unir em guerra por causa de um propósito. Se um vence, todos vencem. Se um é derrotado, todos são derrotados. Nós estamos juntos nessa caminhada chamada fé. Nós estamos juntos peregrinando nesse mundo chamado deserto. E nós enfrentamos as mesmas provações e situações. Então nós que conseguimos enfrentar e vencer, devemos ajudar os mais novos a fazerem isso também. Porque para eles às vezes é difícil, mas para quem tem mais experiência já é mais fácil. Então os mais experientes ajudam os menos experientes. O problema é quando o menos experiente, ele quer ensinar o mais experiente. E você nunca vai ver isso nas escrituras. A Bíblia fala do menino chamado Josué, era um discípulo de Moisés. E era um rapaz que cresceu vendo os milagres do deserto, um jovem rapaz. Quando ele ainda era pequenino, filho de um bem pequenininho, ele via o que Deus fazia através da liderança de Moisés. E ele tomou uma decisão de pequeno, servir ao Senhor. E ele, aonde Moisés ia, ele grudou em Moisés. E ele caminhava junto. Eu fico vendo na história das escrituras que todo aquele que segue o líder, todo que segue o líder tem êxito. Os discípulos de Yeshua que seguiram Yeshua tiveram vitórias, conquistas, conquistaram o reino de Elohim plantando na terra. E a palavra que eles lutaram lá atrás chegou a nós. Se não fosse a obra que eles fizeram lá atrás, nós não estaríamos aqui hoje. Então nós temos que valorizar pessoas que nos antecederam e que lutaram por esse caminho de emuná, por esse caminho de fé. E aí olha que interessante, quando Elias, que era um homem de Deus, fazia fogo cair do céu, pregava, ele tinha um menino que era um discípulo chamado Eliseu. Eliseu recebeu porção dobrada daquilo que Elias era. Então um líder tem a capacidade de formar um liderado melhor do que ele, quando é de Deus. Paulo formou Timóteo e tantos outros. E nas escrituras você nunca vai ver uma pessoa se formando sozinha. Moisés foi formado por Jetro, seu sogro. Até Moisés rabeiro. Moisés que recebeu a Torá, que falava face a face com Deus, ele se consultava com o sogro Jetro. E o sogro dava conselhos para ele. Então ninguém é autossuficiente de si mesmo. Nós temos que aprender isso nas escrituras. Por quê? Agora esse menino Josué, que caminhou a vida inteira com Moisés, vai receber uma missão. Diga, missão. Fala assim, missão dada, é missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. E aí Moisés vai passar o cajado e o bastão para Josué. Só que Josué, ele já viu todas as jornadas que os filhos de Israel passaram. O que significa todas as jornadas? A porção seguinte que nós estudamos de manhã era Matote, tribos, Massei, jornadas. Ou seja, a jornada das tribos. Nós temos que caminhar com fidelidade nas nossas palavras e que as nossas ações correspondam àquilo que sai da nossa boca. Nós não podemos agir de maneira contrária daquilo que a gente fala. Não podemos, porque isso é hipocrisia. Se você fala uma coisa e age de maneira contrária, você é um hipócrita.
você é um mentiroso, você é um enganador. E nós não podemos ser assim, porque Deus não nos chamou para isso. Por isso que Deus vai tratar com as tribos, honra as suas palavras. Porque eu vou mostrar para vocês toda a caminhada que vocês tiveram até agora, as suas jornadas. Josué, ele conhece todas as jornadas, as 42 jornadas. A palavra de Deus diz que eles pararam 42 vezes durante o período da jornada, no período de 40 anos. E esse menino Josué agora vai assumir uma função de liderança. Ele vai ficar no lugar de Moisés. Gente, no lugar de Moisés. Ele viu a paciência que Moisés teve com o povo, a intervenção que Moisés teve com o povo. Quando Deus queria destruir, Moisés falou assim: não destrói, não destrói, pai, não destrói o teu povo. E Deus não destruiu pela intervenção de Moisés. Ele viu a Torá, ele foi o que chegou mais perto de todos os outros, de ver a Torá sendo revelada a Moisés, escrita com fogo nas rochas, nas tábuas do mandamento. Ele estava mais perto de Moisés. Ele viu tudo acontecer, a terra engolir o povo, a serpente matar um monte no deserto. Ele acompanhou as jornadas. E se você é uma pessoa que presta atenção na jornada, por que jornada? Porque de um ponto de partida a um ponto de chegada nós temos uma jornada a percorrer, uma jornada para caminhar. Ninguém sai de um lugar e já chega no outro assim. Da nossa infância, a nossa maioridade teve uma jornada de autoconhecimento, de erros, de acertos, de ser rebelde com os pais, com a mãe. Teve um monte de coisas, um monte de jornadas. Isso formou e moldou o nosso caráter, a nossa personalidade. E às vezes as jornadas que você percorreu não formou você uma boa pessoa, formou você uma má pessoa. Você não aprendeu a dividir o pão, você não aprendeu a perdoar as pessoas, porque você entendeu que as pessoas são más. Você não aprendeu as coisas do reino de Elohim. Você se desenvolveu como um ser humano, como um animal racional, mas como um animal ainda. Então nós precisamos desenvolver o lado espiritual da coisa, as habilidades de inteligência emocional, que é muito tratado hoje com os coaches. Só que a Bíblia trata isso há muito tempo. Programação neurolinguística, PNL, tratado pela psicologia, pelos senhores coaches que sabem tudo de programação neurolinguística. Só que a palavra de Deus já trata isso há muito tempo. O que é uma programação neurolinguística? Significa que a nossa mente, durante a nossa jornada, ela vai recebendo programações. Que tipo de programações são essas? Crenças. E que é uma crença? Como que ela funciona? Eu já disse aqui outra vez. Através da sinapse. O que é a sinapse? É o que você toca, o que você vê, o que você ouve, traz uma informação para o seu neurônio. Através dessas células que captam as informações, gera a sinapse, é o link. Você viu, ouviu, pensou ou sofreu algum impacto emocional, criou em você um sentimento. Esse sentimento gerado é absorvido pelo seu neurônio, criou uma crença. Vou dar um exemplo disso. Uma criança pequena, ela não sabe o que é grande, o que é pequeno, o que é bonito, o que é feio. Ela não sabe, ela é pura. Ela é um copo vazio precisando ser cheia de informações. A nossa mente, quando nós somos novos, ela é vazia. Ela precisa de armazenamento. É igual quando você pega um computador novo, ele não tem nada ali. Você põe um monte de porcaria nele. E o disco fica cheio. De vez em quando tem que limpar o disco. Não é assim? Um computador? Assim é a cabeça de uma criança. É um computador. Assim a sua cabeça é um computador. E nós temos partes importantes, partes que armazenam informações, subconsciente, que ficam problemas não resolvidos, não trabalhados, não superados, gerando trauma no seu subconsciente. E todas as vezes que você se depara com uma situação que não foi resolvida e que você escondeu lá atrás numa parte da sua mente, ela torna a trazer medo, pânico, trauma. Isso se chama trauma. Está lá reservado, na lixeira do seu computador, mas está lá. E aí olha que interessante, o
Os que trabalham PNL, programação neurolinguística, ele fala que a nossa mente, ela armazena essas informações. Vou dar um exemplo da criança. A criança entrou aqui e não sabe nada. O pai fala assim: filho, olha que igreja grande. Ele olhou, aquilo trouxe para ele uma informação, o neurônio captou que a igreja armazenou. Chega uma outra criança aqui, o pai fala: nossa filho, que igreja pequena. Ele não sabe o que é grande e o que é pequeno. Ele olhou, aquela visão trouxe para ele a informação. A sinapse aconteceu e ele armazenou que a igreja é pequena. Quem está errado? O que é a igreja grande e o que é a igreja pequena? Não existe errado. Porque na vida não existe o certo e o errado. Existem as pessoas que olham de maneira diferente. Se eu colocar um 9 bem grande aqui para mim é 9, para você 6, porque depende da maneira que se olha as coisas. Cristo falou: se seus olhos forem bons, seu corpo terá luz. Se seus olhos forem maus, seu corpo já está em trevas. Porque a candeia do corpo são os olhos. Então é a maneira com que se enxerga as coisas. Aí aquela criança, ela ficou armazenada na cabeça dela: igreja pequena, igreja pequena, igreja pequena. Quando vai acontecer para ela mudar esse pensamento? Quando ela entender o que é grande e o que é pequeno, e ela ouvir Deus falando: esse lugar é grande, é glorioso. A palavra de Deus vai eliminar aquela crença de coisas pequenas e vai trazer o sentimento de grandeza, que as coisas de Deus são coisas grandes e não pequenas. Você é um ser magnífico, glorioso, grande e não pequeno. Quando Deus criou todas as coisas, Ele falou: é bom. Mas quando Deus criou você falou: é muito bom. Nós somos o melhor da criação, o melhor. O céu não se compara a nós, a lua, as estrelas, de tanta glória não se compara a você. Você é o melhor de Deus. Só que na nossa cabeça, de tanta gente apanhar de seres humanos, de tantas pessoas nos ferir, a gente colocou o quê? O ser humano é ruim, é mau. Eu não confio nas pessoas. E ainda quer usar versículo para acrescentar e alimentar a tua crença, que é pequena. Você usa esse versículo aqui por falar que não confia nas pessoas. Você fala assim: maldito é o homem que confia no. Só que está falando de você mesmo, a autoconfiança em si mesmo. Não está falando de confiar em pessoas, está falando de confiar em si próprio. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Porque tem pessoas que confiam no poder que ela tem, sabe, no status que ela tem, poder aquisitivo que ela tem, ela confia nisso. É igual a palavra dizia: uns confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos em Ti, ó Senhor. Os inimigos de Israel confiavam nos cavalos, nas carruagens de ferro, confiavam nos cavalos de guerra, nas armas que tinha, mas os filhos de Israel confiavam em quem? Em Deus. A confiança não estava na força do seu braço, mas estava no Senhor dos exércitos que pelejava por eles em todo o tempo. Estão conseguindo entender isso? Aí olha que interessante. As nossas jornadas foram criando crenças, e eu falei sobre crença hoje, não é? A crença é um negócio assim: acredito, não acredito. E a maioria de nós é cheio de informações de crenças, chamadas crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? É o que você acredita e que te paralisa. É impossível isso acontecer. Isso não é para mim. Isso daí não dá. De tanto você ouvir seu pai falando: vai arrumar um emprego, isso daí não é para você, não é assim que se sobrevive, você acreditou, ficou armazenado. Ainda que você quer lutar contra isso, está armazenado. Aí o que é a programação neurolinguística? A capacidade de você mudar, reconfigurar a sua mentalidade, chamada mindset, a configuração da mente. Só que a Bíblia fala isso há anos. As pessoas pagam 600, 5 mil, 10 mil reais para fazer um curso de PNL. E a Bíblia está falando, sabe do quê? Metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança no teu interior, mudança na tua mente, mudança nas suas ações. A palavra está falando o tempo todo de PNL. Reprogramar, reconfigurar, curar o medo, curar o trauma, apagar da tua memória tudo aquilo que te traz tristeza, angústia, dor.
eliminar de você, te libertar de você mesmo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Só que, para que isso aconteça, para que o problema seja solucionado, o problema tem que vir à tona. Então vamos lembrar das suas jornadas. Antes de você entrar na terra prometida, antes de você conquistar, vamos lembrar o que eu fiz na tua vida em todos os tempos, em todos os anos. Vamos lembrar quem eu sou para você. Glória. Aí Deus vai lembrar o povo. Lembra quando vocês estavam sofrendo escravo lá no mundo, nas drogas, no crime e tudo? Aí Deus começa, pá, pá. Lembra quando você era ferido, você chegava loucão? Lembra quando você trazia decepção para as pessoas, destruição das casas das pessoas? Lembra quem era você? E com o braço forte eu te tirei de lá. Quando você decidiu ter um encontro comigo. Você lembra? Revelei o meu amor por você pendurado no madeiro. Eu revelei o meu amor. E Deus vai começar a lembrar a jornada. Para você chegar até aqui, teve uma jornada, não teve? Vamos lembrar então as jornadas. Vocês querem entrar na terra prometida, mas lembra do processo. Porque do ponto de partida ao ponto de chegada, essa jornada se chama processo. Ninguém quer enfrentar o processo, porque o processo tem serpentes no meio do deserto, no processo tem rebeldes que tentam te convencer a ser rebelde, no processo tem pessoas que desanimam, que retroagem, que vai para trás, no processo tem um monte de coisa que acontece, tem liderança que se volta contra você, que inflama pessoas, tem leprosos contaminando o restante. No processo é um monte de problema, porque são os problemas que vai te levando, que vai te tornando melhor. Não, eu gosto assim, eu gosto assim. Aqui trouxe resultado de morte para eles, eu não vou ser dessa maneira. Glória a Deus, aleluia. Não é apenas assumir uma missão. Para assumir uma missão, vamos lembrar do processo, do desenvolvimento, da maturidade que eu te dei, de quantas experiências você já teve comigo. Vamos lembrar, aleluia. Porque às vezes são tantas coisas que acontecem, chega lá no ponto de tomar posse, você está com os olhos tão mal, tão escurecidos, tão olhando o problema, que você olhava e falava, mas lá tem gigantes, tem pessoas, tem os anaques, tem os iticas, tem um monte de inimigo, como que nós vamos ganhar? Deus vai falar assim, lembra de quantas lutas você já não ganhou. Glória a Deus. Quantas lutas? Quantas lutas? Tem um monte de gente aqui que já venceu as drogas, venceu a bebida, venceu a prostituição, venceu o engano, a mentira, o medo. Aleluia. Glória a Deus. Tem um monte de pessoas que venceram, outras estão ainda lutando para vencer, estão no processo. Mas sabe qual é o problema? Às vezes chega lá na frente e o coração se esfria, perde a motivação, perde a esperança, perde a confiança em Deus e esquece quem Ele é. O Deus que à noite com glória aquecia e de manhã fazia uma nuvem caminhar para você seguir a nuvem, o Rua da Kodesh. E em todo o tempo Ele provendo na tua vida e nada te faltou até hoje. Você pode ter passado o pior na tua vida, mas em todo o tempo Ele estava contigo. Aleluia. Senão você não estaria aqui hoje. Sim ou não? Então por que agora nós vamos esquecer de quem Ele é? Então por que agora nosso coração vai se paralisar? Vai ter medo? Sabe por que isso acontece? Porque somos seres humanos. E isso acontece na vida de todo ser humano. Josué, ele viu tudo acontecendo. E agora na hora que Deus fala assim, agora eu vou te dar uma missão, ele fala, para mim? E agora? Eu vou ter que fazer o que Moisés fazia? Agora chegou a tua vez de fazer. Agora chegou a tua vez de conduzir o povo. Agora chegou a tua vez de fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Você até agora acompanhou, aprendeu, estava no processo, sofreu, pelejou, enfrentou o que enfrentou. Agora é a tua vez. Aleluia. E aí Deus vai chamar Josué e vai falar muitas coisas para ele. Mas uma coisa que me chama atenção, na verdade duas. A primeira é no verso 5, que ele vai falar assim, ninguém vai poder te resistir, ninguém te susterá, ninguém vai paralisar a obra que eu tenho na tua vida. Ninguém vai poder te resistir. Aí Deus se revela no tempo. Deus se revela no tempo. Como fui com Moisés, fui é tempo, serei contigo, é tempo futuro.
Deus, ele não está preso nem ao tempo e nem à circunstância. O Deus que era, é e será. Glória a Deus. O que ele era, é e será. O que precisamos que ele seja. Aí vamos lá. Josué, ele tem um monte de crenças. Só que o contraponto disso, ele tem uma fé inabalável. Crenças, às vezes te limitam, te paralisam. Você fala, é difícil, isso daqui não é para mim, isso daqui é muito árduo, o processo é muito doloroso, mas é difícil, Deus, é difícil, Pai, o que eu estou enfrentando. E você fala assim, isso são as suas crenças. Só que quando você modifica a tua forma de agir e não age mais baseado nas crenças do processo e age baseado na fé, na esperança da palavra de Deus, as coisas mudam. Glória a Deus. Porque às vezes o processo te trouxe crenças prejudiciais. Você é louco, eu vi o povo sendo picado por serpente, e se acontecer isso de novo, o que eu vou fazer? Processo. Às vezes traz medo. O processo te traz às vezes traumas. E se esse povo se rebelar contra mim, como se rebelou contra Moisés, o que eu vou fazer? Trauma, está lá no subconsciente. Por que revelou trauma? Porque Deus vai falar aqui, ó, ser forte e destemido. Glória a Deus. Deus fala para ele, ser forte e destemido, ser forte e corajoso. O que é ser destemido? É agir mesmo com medo. É agir apesar do medo, é a coragem. E o que é ser forte? É agir baseado na lei de Deus, porque Deus vai falar assim, ó, e na minha lei você não se desvia, nem para a direita e nem para a esquerda, porque a palavra ela tem o poder de trazer em nós a mudança necessária. Que mudança? Das crenças que nos paralisam. Você acreditava assim, isso é impossível de acontecer. Aí quando você vem para a fé, você tem um Deus do impossível. E aí tudo se torna possível o quê? Aquela crença é destruída, é reduzida a nada. Porque tudo é possível ao que crê, o que confia, o que utiliza a fé na palavra de Deus. Glória a Deus. Irmão, tem muita gente que se engana. Tem muita gente que fala assim, mas eu estou salvo. Aí eu pergunto para você, o que é salvação? O que é salvação? É aceitar Jesus. O que é salvação? É viver eternamente. O que é salvação? A salvação acontece agora. Salvação, vamos dividir essa palavra. Salvar. Salvar as suas atitudes, salvar as suas ações. Como que eu salvo as minhas ações? Através do processo de PNL. Não, vou falar na Bíblia. Através do processo de metanoia, mudança de mentalidade. Porque nós só agimos de maneira que nós pensamos. Então precisa alguma coisa mudar a chaveta em nós. Eu comecei a ser empreendedor porque eu recebi uma instrução e mudou minha chaveta. Eu fui empreender. As pessoas só vão estudar porque às vezes elas se deparam com amigos que são formados e ela perdeu o tempo da vida. Ela fala, poderia ter sido, mas ainda não é tempo perdido. Eu posso começar, mudou a chaveta, ela vai agir e ela vai se a estudar. Estão conseguindo entender? A mudança da mentalidade faz você agir, te impulsiona, te encoraja, faz você ir adiante. E é isso que os homens trabalham lá fora na PNL. Eles reprogramam a tua mente para você agir. Sabe quem faz isso? Cristo. A palavra de Hashem, a palavra de Deus, ao ouvirmos, gerou fé. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então ela gerou fé. O que é fé? Fé é fidelidade e confiança. Então se eu sou fiel a essa instrução, se eu confio nessa instrução, eu vou agir de maneira tal, conforme a instrução. Isso é fé. E quando você age pela palavra, a palavra é viva e eficaz. Ou seja, ela te traz vida e ela funciona. Ela funciona. É igual os caras pagam o curso de programação neurolinguística, muda a mente do cara, o cara começa a agir e se torna um empreendedor de sucesso. Como pode? Era um fracassado. Era um cara que morava na periferia.
mudou a mente dele, ele começou a agir, ficou milionário. Como pode? Como pode? Glória a Deus. É porque as pessoas têm medo de arriscar, medo de tentar, e por causa deste medo elas se paralisam e elas querem uma falsa segurança. Eu vou arrumar um emprego de carteira registrada e eu vou ter a minha aposentadoria. Às vezes você se apega em umas esperanças mentirosas. Quanto que é um aluguel hoje? R$1.000. Para fazer compra para 2 filhos, olha, vocês têm mais de filhos, mas para 2 filhos, quanto que gasta no mercado? R$600 para fazer uma compra básica, sem luxar. Já foi 1.600. Quanto que é água e luz? R$100 cada um? Está pagando barato. Quem paga mais aí, meu? Tá bom. Sai do banho mais cedo. Quanto que vai dar essa conta? Brincando dos R$2.000. Quanto que é a aposentadoria do brasileiro? R$1.000. A conta não bate. Você quando se aposenta vai morar no asilo? É 956. É isso que você quer para a tua vida? Essa aposentadoria que você quer? Parabéns, você está no caminho da vitória. Vai morar no asilo. O seu dinheiro que você vai receber é para comprar remédio só. Porque na velhice, muitas dores vêm sobre nós. As pessoas acreditam em coisas loucas. Essa aposentadoria funcionava no passado, funcionava na era industrial. Nós estamos na era industrial, tem emprego pelo ladrão, todo mundo está empregado aqui, tem emprego sobrando nas indústrias. Para, gente, isso não funciona mais. Aí nós recebemos essa instrução de casa: filho, quer ter sucesso? Estuda muito, faz faculdade, arruma um emprego de carteira registrada e trabalha lá, você vai. Isso funciona para nós hoje? O mundo é assim, ele não para, as coisas estão acontecendo e tem muita gente assim esperando. Está esperando o quê? Josué, ele tinha um monte de trauma, porque todo mundo que é chamado por Deus, que passou por um processo de jornada, às vezes ele vem cheio carregado, e Deus vai precisar lapidar, Deus vai precisar transformar a mentalidade da pessoa. E só tem uma coisa que pode mudar a nossa mentalidade: é a palavra de Hashem. Sabe por quê? Porque o fôlego de vida que nos dá entendimento, clareza, discernimento, foi colocado aqui. Foi aqui. Nós somos um ser racional, porque no seu espírito dele que nos faz pensar. Por isso que eu penso, por isso que você é um ser que difere de todos os outros. Você tem capacidade criativa, capacidade de construir, de criar, de fazer, de pensar, de progredir, de evoluir. Nós somos o único que podemos escolher crescer até a nossa morte, porque todo ser vivo ele cresce até um determinado tempo e dali em diante ele está morrendo. Nós podemos crescer até na nossa morte. Você pode escolher isso. A árvore não. A árvore cresce e se desenvolve, depois desse período ela está morrendo. Os animais crescem, se desenvolvem dali, então está morrendo. Mas nós podemos crescer até o último suspiro da nossa vida. Nós podemos nos elevar, nós podemos nos desenvolver até o último minuto da nossa vida. Nós somos o único ser que pode isso. A única coisa que precisa acontecer, pastor, na minha vida é Deus realizar um milagre. Não, porque o milagre ele já fez hoje. Você acordou, ele te deu uma oportunidade e ele está fazendo aquilo que tem que fazer: mexer na tua mente, mudar a tua vida. Você não tem noção como eu fico com os fracotes, com os covardes, com os medrosos. Se eu tivesse na época lá de Gideão, manda os covardes embora. E 22 mil tivessem ido embora. Só tem mulherzinha aqui. Eu falo às vezes, eu nasci no tempo errado. Querer dar no tempo de Davi, pegar a espada, vamos pra guerra. Cadê Golias? Vamos pegar o Dória, arranca a cabeça dele. Não pode mais fazer isso. Tem que ser tudo no amor. Vamos querer bater, irmão. Vamos lá. Eu saí correndo atrás de um bandido sem arma. Ele e o Flávio, outro louco.
Caleb e Josué. Correndo atrás do bandido. O cara apontou a arma para mim. O quê? Eu te caçar na unha. Catando ele. Nunca mais você vai roubar. Não roubarás. Tem que parar, irmão. As palavras muito duras. Hoje o culto foi muito pesado. Tem que parar com essa frescura. Isso é frescura para não falar que é outra coisa. Aleluia. Glória a Deus. Ser forte e corajoso, destemido. Deus não tem compromisso com fracote. Sabe por quê? Vou te provar. Você já leu as 7 igrejas do Apocalipse? Está escrito assim: ao que vencer, comerá da árvore da vida. Ao que vencer, terá um novo nome. Ao que vencer, não é o perdedor, não, é o vencedor. É pro vencedor o galardão de Deus, não é para os derrotados. Por isso que eu não aceito um ser tão perfeito como nós, que pensa, que cria, que pula, que se mexe, que se movimenta, fica não consigo, sabe o que é? Fica arrumando desculpa, se auto-sabotando. Com essas crenças que te paralisam. Para. Eu fico vendo às vezes o Efraim na dificuldade, eu deixo. Eu lembro desse moleque com 8 meses que ele caiu, o Flávio foi levantar, eu falei: Flávio, deixa ele levantar sozinho. Você é louco, pastor? O moleque tem 8 meses. Eu falei: a vida vai derrubar várias vezes, deixa ele aprender a levantar. Eu, como pai, quero ter orgulho do meu filho, dele aprender a se levantar, vai andando e caindo, vai, deixa. Deus guarda as crianças, os bêbados e os bombeiros, deixa. Deus guarda, deixa, Deus protege. E só vamos ficar aqui de olho, para auxiliar se for necessário. O moleque sobe aqui, o pastor vai cair, se cair do chão não passa, deixa, está criando habilidades. Não vou paralisar o meu filho. Também não vou deixar ele morrer, sobe na janela, vai pular. Deixa ele aprender a voar, também não sou louco. É igual o nosso Deus, ele vai deixando. Quantas vezes você apanhou na vida? Quantas vezes você se ferrou na vida? Quantas vezes a vida te deu um pau? E por que Deus deixou? Porque Ele espera que você reaja. Todo cara que treina o outro vai reagir. Vai reagir, faz alguma coisa. Eu quero que Deus fique olhando para a terra e fale assim: cadê um? Só um valente, um valente. Igual na época de Gideão. O anjo veio e fala: ei, clandestino, Deus é contigo. Clandestino, o quê? Se Deus é comigo, por que minha vida está assim? O bagulho vai ter que ficar louco. Se Deus é comigo, as coisas vão mudar. Deus falou: achei. Um cara que é revoltado contra a situação, que não aceita ser derrotado, que não aceita ser roubado, que não aceita ser enganado, que não aceita ser perdedor. Achei! Porque tem um monte de pangaré aí que se conforma. A vida é assim. A vida é assim. E a vida é assim o quê? A vida é assim o quê? A vida é o que você acredita ela ser. Se você falar: a vida é dura, para você é dura. Para mim a vida é bela, a vida é majestosa, a vida é gostosa de viver, a vida é uma dádiva de Deus. Quem está certo, eu ou você? Nenhum dos dois, são crenças diferentes. Só que eu vou viver a vida bela, da hora, gostosa de viver, que eu acho uma dádiva. Quando você está com a vida dura, você vai viver as durezas da vida. Porque onde seus olhos estão focados, sua mente expande. É aí que você vai ficar acreditando no problema. Os olhos estão focados em uma coisa, a mente expande. Quando você foca. Focaram no Covid-19, o que ele virou? Um monstro. Mas não matou ninguém desse ministério. Daqui não. Glória a Deus. E no cara ao outro lado, deixa eu ao direito. Cara, que não. Então, amados, em nome de Jesus, chega de covardia. Vamos receber essa palavra: ser forte e destemido. É o que Deus quer. Glória a Deus. Ser forte e destemido. Você não já passou um monte de processo na tua vida? Você lembra de tudo que você já passou? E por que agora vai ficar com loucura? Quantas vezes Deus foi contigo? Quantas vezes Deus foi contigo? E da mesma maneira que Ele foi com Moisés, será com você. Glória a Deus. Da mesma maneira, porque Ele é Deus e não muda. Ele continua sendo o mesmo. Sabe o que Ele quer de você? Um pouquinho de fé hoje. Um pouquinho de fé, para criar uma coragem dentro de você. Fala: é verdade. Teve um monte de pessoas que falam assim: ô pastor, você está louco?
Falei, por mim não para a igreja, no Covid-19, não para, por mim não para a igreja. Falei com um monte de gente. Os caras, não, pastor, vamos não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Eu falei, por mim não para. Porque Covid-19 é um vírus, beleza. E quando vier o anticristo, a igreja vai parar? A igreja está preparada para nada, para nenhuma luta. Aí é engraçado. Quem tem o poder de autorizar a volta das igrejas que está tudo solucionado o problema? Está tudo na hora, ninguém mais tem Covid. Ninguém mais tem doença. Vamos voltar tudo. Aí é da hora. Não, vamos voltar, mas com restrição, beleza. Entra na padaria e tem que entrar de máscara. Mas você come de máscara? Ou você não faz assim para comer? E aí? Nós vamos viver na mentira até quando? No engano até quando? Estou falando para você sair suicida e se matar, não. Tirar a máscara, é isso mesmo. Mas é o que eu falei lá atrás. Não tem esse negócio de ficar em casa, não, irmão. Fica em casa para quem tem rico, quem tem bala na cura, quem tem poder de sustentar. Na hora que meu filho pedir um prato de comida, quem vai dar? Eu tenho que produzir, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que levar o sustento para minha casa. E eu não parei. Paguei o preço, paguei. Minha mulher pegou o Covid. 50% do cupom comprometido. Eu achei de noite que ela ia morrer. Ela ficava assim. Aí ficava inalando. Falei, oh Deus, não deixa parar, não deixa parar. Falei, por que não veio em mim? Por que não veio em mim? E não nela. Mas cada um tem que passar o que tiver que passar. Eu não consegui passar o Covid no lugar dela, mesmo querendo. Mas Deus manda para mim e tira dela. Manda de mim e tira dela. Ela não tem estrutura para enfrentar isso. Deus falou, mas eu crio. Eu dou condições. Eu sou socorro na hora da angústia. Todos têm que passar o que tiver que passar. Todos, irmão. Chegou a hora da gente ser diferente. Um povo diferente. Não um povo suicida, não. Um povo diferente. Destemido, corajoso, valente. Que encara a situação assim, ó. Sabe qual é o problema de muitos? Eles falam assim para a situação. Baixou a cabeça e perdeu a batalha. O inimigo sabe quem é quem. Ele sabe de onde te toca e você se abaixa. Ele sabe a palavra que te fere. Ele sabe quando as pessoas viram a voz para você, você já fica, ninguém liga para mim. Para, meu! Todo mundo se importa com você, mas ninguém vai parar a jornada, o processo, para ir lá atrás e falar, ok, vamos. Porque vai atrasar os que querem chegar. Você tem que caminhar. Não é para frente, vai, puxa, vem, vamos, vai, vamos. Agora você fica, é muito difícil, não vou, então morre. Vai, sai da minha lava, sai da lá. Então sai, não sai. Fala assim, ó, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado. Diabo me venceu, dá agora para ele, faz isso, se prostra. Para, Josué, ser forte, ser corajoso. Você vai fazer esse povo entrar na terra. Não somente seja firme e corajoso. Aleluia. Seja corajoso. A sua missão. Sabe o que Josué está fazendo aqui? Assumindo uma missão dificílima. Porque Moisés não cumpriu tudo. Se é até aqui que você vai, é até aqui. Agora o outro vai. Chegou a tua vez, querido. Chegou a tua vez de modificar a tua vida, a tua casa, a tua família. Para de falar, é culpa do meu marido. É culpa do não sei quem. É por causa disso. Para. Isso é o que está aqui dentro. Não é isso que a palavra de Deus diz. Você prefere ficar com as suas crenças ou ficar com a palavra? A palavra tem que modificar essas crenças aí. Eu prefiro ficar na palavra. Eu prefiro confiar em Deus de todo o meu coração, porque eu sei quem tem me sustentado até aqui. Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você pode falar Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se não fosse por Ele, por causa dEle, pelas obras dEle, pela palavra dEle, pelo poder dEle, por tudo dEle, até aqui nós estaríamos. Lembra das jornadas, lembra, porque agora você vai herdar a terra que Deus jurou te dar, a vida que Ele te prometeu, as promessas que estão para você, em nome de Jesus. Você feliz, forte de pé, glorifica, exalte,
coloca dentro de si falando: é só eu ser forte e corajoso. Porque nós temos que fazer o que conseguimos. Você consegue ser forte? Sim. Você consegue ser corajoso? É o que você tem que fazer. E agir baseado na palavra de Hashem. Não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. É seguir a instrução que Ele te deu. Porque o restante Ele que faz. O milagre Ele faz. Aleluia. A provisão Ele dá. A circunstância Ele vence. O que você tem que fazer? Ser forte e aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. Amém. Diga para o seu vizinho: ser forte e corajoso. Sabe por quê? A Bíblia fala assim: não te mandei eu, é Deus que te mandou, querido. Então, Glória a Deus. quando quem pode obedece quem tem juízo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra para vencer a semana inteira, hein, irmãos? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Nesse ministério desse lado de cá? A nossa irmã lá no fundo, né? Deus abençoe, viu? Tem mais alguém desse lado? Não. E desse lado aqui, tem alguém nos visitando hoje?